O setor de serviços no Brasil movimentou 105 bilhões de reais em 2011 e deixou um rombo de 35 bilhões nas contas externas do país. Os dados são da Receita Federal e motivou o governo a criar uma nova obrigação acessória. Desde o mês de agosto está em vigor o novo Siscoserv, sigla para Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. Isso quer dizer que pessoas físicas e jurídicas que realizarem compra ou venda internacional de serviços deverão prestar informações à Receita. E é preciso ficar atento. Quem descumprir o prazo de envio dos dados pode ser multado. Para explicar a nova obrigação fiscal, convidamos Celso Pompeu Alcântara, sócio-diretor da KPMG São Paulo. Ao final da sua apresentação, ele bate um papo e tira dúvidas com o empresário contábil e conselheiro do CRC-SP, Júlio Linueza Pérez. Confira. Olá pessoal, nós vamos conversar hoje sobre o Siscoserv. O Siscoserv é um assunto bastante atual que os profissionais da contabilidade, os profissionais da área fiscal, das empresas em geral, vêm discutindo, especialmente no sentido de implementar essa nova obrigação acessória que o governo brasileiro está querendo implementar para fins do gerenciamento estatístico do balanço do comércio internacional de serviços. De uma maneira geral, o Siscoserv, fazendo uma análise, uma analogia bem ampla, ele nada mais é que um depara do Siscomex para o setor de serviços. E o que é o Siscomex? O Siscomex ele controla todo o fluxo, toda a balança comercial que envolve produtos, mercadorias, e o Siscoserv ele vem justamente nessa ideia para fazer a mesma coisa para o setor de serviços. Então, você tem uma reportagem aqui do diretor de políticas do comércio do Ministério do Desenvolvimento do governo que sintetiza bem a finalidade e o objetivo do Siscoserv. De uma maneira geral, eles falam a seguinte expressão: o Siscoserv é um sistema inédito no mundo que permitirá o gerenciamento das estatísticas do comércio exterior de serviços, intangíveis e operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, jurídicas e dos entes despersonalizados. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho o significado dessa expressão entes despersonalizados, mas de uma maneira geral, o Siscoserv é um sistema que possibilitará ao governo fazer diagnósticos setoriais que orientarão no fortalecimento de políticas públicas, tanto na esfera federal, estadual ou municipal. Olhando assim, com base nessa definição básica, fica claro que o objetivo principal dessa obrigação acessória, mesmo que essa obrigação acessória seja controlada pela Receita Federal, não é a parte tributária. Então, o objetivo do Siscoserv é o cunho estatístico da balança comercial de serviços internacional. Então, o fluxo de serviços do Brasil para o exterior e vice-versa. A grande pergunta que se faz, então, é por que, sendo o objetivo dessa norma estatístico para controlar a balança comercial, a Receita Federal está controlando isso? Qual vai ser os impactos futuros? Quais vai ser as obrigações que os contribuintes vão ter que atender? E é isso que nós vamos procurar conversar um pouquinho com vocês hoje. De uma maneira geral, nós vamos fazer um overview dessa norma, a Instrução Normativa 1277, e aí abrir para discussões e conversar um pouquinho melhor. Enfim, o Brasil, o Siscoserv, ele não foi introduzido por uma vontade unilateral do governo brasileiro. Isso é uma tendência mundial. E essa tendência mundial, ela vem desde 1994, via a Organização Mundial do Comércio, via o Acordo GATS, que é o Acordo Geral sobre Comércio de Serviços. Então, desde 94, isso vem sendo discutido na esfera internacional, e agora, em 2012, o Brasil está implementando isso que já está sendo discutido ao longo desse período. Teve um acordo de cooperação técnica publicado em 2008, o acordo número 13, que estabeleceu uma parceria entre a Receita Federal do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio.
Então, em 2008 teve essa parceria e no ano de 2011 foi publicada uma lei, a Lei 12.546 de 2011, que autorizou o Poder Executivo a instituir a Nomenclatura Brasileira de Serviços. Então, a Nomenclatura Brasileira de Serviços, nós vamos perceber ao longo dessa apresentação, ela é a base para esse ambiente, para essa obrigação acessória chamada Siscoserv. De uma maneira geral, assim como é feita no Siscomex, todo serviço vai ter uma nomenclatura, uma padronização. Então, no Siscomex existe o NCM, e esse NCM ele é formado por 8 dígitos, que os 6 primeiros dígitos são padronizados internacionalmente. Então, qualquer produto, esses 6 primeiros dígitos é igual no mundo inteiro. E os 2 últimos dígitos é que você tem a especificidade de cada país. E o Siscoserv vai ser a mesma coisa. O anexo da Instrução Normativa 1277, ela traz um quadro, e esse quadro relaciona todos os serviços que foram tipificados até agora pela norma, e para cada serviço tipificado você tem uma padronização, um código que vai uniformizar o serviço para fins dessa regulamentação. Então, o que se espera, de uma maneira geral, que ao longo dos anos, além da padronização, o Siscoserv ele sirva para fins estatísticos e, de certa forma, como um controle extrafiscal, da mesma forma que acontece hoje, principalmente com o IPI. Passado esse conceito básico, pessoal, eu queria entrar um pouquinho no que se deve informar no Siscoserv. De uma maneira geral, a instrução normativa, ela prevê que todas as transações entre residentes ou domiciliados no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, então uma coisa importante, o nome chama Siscoserv, mas não é só serviços que vai entrar aqui nessa obrigação acessória. Vai entrar serviços intangíveis, inclusive os direitos de propriedade intelectual por meio de cessão, concessão, licenciamento ou qualquer outros meios admitidos em direito. Serviços intangíveis e, por fim, outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas ou entes despersonalizados. Então são 3 hipóteses, pessoal. Primeiro é serviços, qualquer transação envolvendo intangível, e um item genérico aqui, que é outras operações que produzam variações no patrimônio líquido. Nós vamos ver mais para frente esse item específico que está tendo bastante discussão. Um item interessante e, de uma maneira geral, vale para ilustrar qual é o trabalho, qual é o volume de trabalho que vai se ter com essa nova obrigação acessória, é um módulo operacional. Para cada, usando aqui a título exemplificativo o fato gerador serviços, para cada serviço, para cada contrato que venha a ser celebrado, eu tenho 2 etapas a cumprir. A primeira delas é, assinei um contrato de serviço, eu, entidade brasileira, com uma entidade no exterior, ou uma entidade no exterior celebrando o contrato comigo aqui no Brasil. Eu tenho que informar, no primeiro momento, esse contrato no sistema. Você tem, de uma maneira geral, 90 dias da data da celebração desse contrato para ir no sistema e imputar a existência desse contrato. Passados esses 90 dias, eu vou ter mais 30 dias para informar os dados do faturamento, pagamento ou recebimento desse mesmo contrato. Então, a primeira mensagem aqui. O Siscoserv, pessoal, ele de uma certa forma, vai ter que ser preenchido diariamente a cada transação, envolvendo, então você vai ter que informar todo tipo de serviço, compra de intangível ou qualquer outra variação que você tenha no seu patrimônio nesse sistema da Receita Federal. E de 2 formas. Primeiro você vai informar a existência dessa operação e, num segundo momento, os dados do pagamento ou do recebimento.
outra coisa importante a ser ressaltada é que o Cisco Service, então ele é um ambiente eletrônico, ele é uma obrigação acessória que vai ficar disponível no site da Receita Federal. Você não tem como baixar, como se fosse uma declaração do imposto de renda, e trabalhar nesse arquivo. Ele é tudo digital e você só vai poder acessar via eCPF. Então, quem vai acessar online essa obrigação acessória vai ter que ser aquela pessoa que tem a procuração da empresa. Então, a rotina, o acesso vai ser via eletrônico e tem que ter todos esses requerimentos formais. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. E, de uma maneira geral, ele é dividido em 2 módulos. Ele tem um módulo venda, que é quando você está exportando o serviço, e um módulo aquisição. O módulo venda, você, como eu disse anteriormente, você vai ter que imputar um registro de venda de serviços chamado RVS para cada contrato de prestação de serviço celebrado com o mesmo adquirente. E aí no módulo aquisição, da mesma forma, você vai ter, no caso de importação, que registrar no sistema, nesse ambiente eletrônico, todo o contrato celebrado, mas na modalidade importação. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de fatos geradores dessa norma, para deixar um pouquinho mais claro as hipóteses reais. No primeiro exemplo, o caso de prestador ou tomadora de serviço residente ou domiciliado no Brasil. No primeiro caso aqui, é uma instituição financeira domiciliada no Brasil que presta serviço de corretagem de ações a clientes residentes ou domiciliados no exterior. Então, nesse caso, eu tenho aqui uma instituição financeira que ela vai ter que entrar no sistema eletrônico, o Cisco Service, e ela vai ter que ir lá no módulo venda, porque na verdade ela está no Brasil e está exportando esse serviço, então ela vai no módulo venda, e ela vai entrar na subclassificação comércio transfronteiriço. O que é comércio transfronteiriço? É quando o tomador e o prestador de serviços estão residentes, cada um em sua localidade. Então, no nosso exemplo, você tem uma instituição financeira domiciliada no Brasil que presta serviço para um residente domiciliado no exterior. Então, cada pessoa, cada ente está no seu país de origem. Então, é essa subdivisão que deve ser aplicável. Um outro exemplo aqui é uma empresa domiciliada no Brasil também, que mantém uma relação contratual para prestar serviço com uma empresa domiciliada no exterior, qualquer tipo de serviço. Nesse caso, a instituição financeira do Brasil, ela deve informar também o módulo venda, porque é uma exportação, mas nessa situação específica, a empresa no Brasil ela tem uma filial, uma sucursal ou uma controlada no exterior. Então, se eu tenho uma filial minha no exterior que está prestando serviço lá fora, eu também tenho que informar esse serviço nessa nova obrigação acessória. Aí, dando um último exemplo aqui, é quando uma pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, transfere ou adquire o intangível, inclusive cessão de direito ou propriedade intelectual. Então, eu tenho uma empresa no Brasil que adquire um software pela internet de empresa domiciliada no exterior. Essa aquisição que eu estou fazendo lá fora, eu também tenho que colocar nessa nova ambiente do Cisco Service, porque o governo ele quer controlar esse fluxo também de intangível. E aí, a última hipótese é aquele caso que eu falei que estava dando bastante discussão, que é quando a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, realize outras operações que produzam variação no seu patrimônio líquido. Então, qual que é a grande dúvida? Esse item, se vocês forem perceber, ele é bem genérico, ele comporta várias interpretações, lendo de novo, que realize outras operações que produzam variações no patrimônio. Então, mais genérico do que isso é impossível. Então, a grande dúvida é, qual é o conceito de outras operações que produzam variações no patrimônio? Será que transferências unilaterais, por exemplo, doações, heranças, manutenção de pessoa física no exterior, juros sobre empréstimos,
entraria nesse item? Então é algo que está sendo bastante discutido e tem que ser estudado, porque aqui é um item, uma vala comum bastante importante que pode dar margem a diversas interpretações. De uma maneira geral, as hipóteses de dispensa dessa obrigação sucessória não são muitas. Existem duas isenções, entre aspas, expressas na instrução normativa. A primeira delas são as operações realizadas por pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e microempreendedores individuais. Essa é a primeira hipótese. E a segunda hipótese de isenção são pessoas físicas residentes no Brasil que não explorem habitualmente e profissionalmente qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial com fim especulativo de lucro, e desde que não realizem operações superior a $20 mil no mês. Então, de novo, essa nova instrução normativa, ela abrange não só pessoas jurídicas, como também pessoas físicas. E as hipóteses de dispensa, de isenção, são muito restritivas. Basicamente, tem que estar no Simples Nacional ou ser microempreendedor individual, e no caso de pessoas físicas, não realizar, prestar ou comprar algum serviço superior a $20 mil no mês. Prazos, pessoal. Então, essa instrução normativa foi editada agora no meio do ano, e ela traz uma sistemática, um escalonamento, um cronograma para ser cumprida. Esse cronograma, ele está baseado no anexo da instrução normativa, que ele traz um quadro, ele tipifica, elenca os serviços que estão abrangidos pela nomenclatura brasileira de serviços. E para cada serviço elencado ali na instrução normativa, ele dá um prazo, ele dá um gatilho para cumprimento da norma. Então, a título exemplificativo, eu trouxe aqui os serviços do capítulo 9, que são serviços financeiros e relacionados. Ali no anexo da instrução normativa, esses serviços financeiros, a data inicial para cumprimento, o marco inicial para você começar a prestar as informações é o dia 1º de fevereiro de 2013. Então, a partir de 1º de fevereiro de 2013, todas as pessoas jurídicas que prestarem serviços financeiros, ela vai ter que entrar nesse sistema, no Cisco Service, e colocar todos os seus contratos que foram celebrados a partir dessa data. Aí vocês vão me perguntar, tudo bem, você tem a data de corte 1º de fevereiro de 2013, mas e o que eu faço com os contratos anteriormente celebrados a essa data? A regra, ela é clara, ela fala o seguinte, olha, você vai informar sempre o valor proporcional do serviço que ainda falta ser prestado. Então você tem mais ou menos aqui, tudo que foi fruído antes da norma, antes de 1º de fevereiro de 2013, no nosso caso, você não coloca no sistema, você vai colocar só o saldo proporcional, que tem uma metodologia de cálculo ali para você colocar. Então, de uma maneira geral, o exemplo que eu trouxe aqui foi para serviços financeiros, mas o meu conselho é que todas as empresas, elas leem, efetuem a leitura detalhada desse anexo da instrução normativa e vejam onde cada serviço que elas prestam se encaixam para ver a data inicial da prestação das informações. Em relação ainda a prazos, o que eu comentei relembrando, o marco inicial é a relação do anexo único da instrução normativa, que ela me traz ali a data para cada serviço, a data, o marco inicial. Sabendo esse marco inicial, no nosso caso, fevereiro de 2013, para serviços financeiros, então você já tem que ter mapeado, olha, a partir de fevereiro de 2013 eu vou ter que começar a prestar as informações relativas aos meus contratos. Vamos supor, a título exemplificativo, que eu celebre um contrato a partir de março de 2013, ou seja, depois da obrigatoriedade temporal da norma, que eu tenho que, se eu celebrar esse contrato, o que eu faço? Então, 1º de março, a instrução normativa ela trouxe duas regras. Essas duas regras, a diferença delas é o prazo de obrigatoriedade da informação. A primeira dela, eu tenho uma regra até 31 de dezembro de 2013. Para todos os contratos celebrados até 31 de dezembro de 2013, eu tenho que informar
a partir de 90 dias a contar da celebração do contrato. Então, se eu celebrei um contrato em março de 2013, após o período inicial da regra, eu tenho até 90 dias para ir lá no sistema e falar, olha, celebrei esse contrato, tá, Receita Federal? Coloquei ele aqui. E depois mais 30 dias contados desses 90 dias, ou seja, 120 dias para informar, olha, tá vendo aquele contrato que eu coloquei ali, que eu celebrei? Agora eu vou informar para você, Receita Federal, os dados do meu pagamento ou recebimento, da minha exportação ou importação. Então são duas, como eu disse, pessoal, a mensagem tem que ficar bem clara para vocês. São duas etapas. A primeira é o registro da prestação de serviço, da compra do intangível ou de qualquer outra operação que mexa no seu patrimônio líquido. E numa segunda etapa, 30 dias depois da primeira etapa, eu tenho que informar o pagamento ou o recebimento. Outra coisa importante é que a Receita Federal, nessa instrução normativa, ela fixou multas pesadas em relação ao atraso ou à prestação de informação errada. Depois vocês podem ler no artigo 4º da instrução normativa que, no caso de uma informação inexata, a multa pode chegar até 5% do valor da transação. Então, você imagina que se eu informei alguma coisa errada, eu estou com uma dúvida de interpretação da norma, eu posso estar sujeito a uma penalidade de 5% do valor da transação, da importação ou da exportação. Então, isso é algo importante também para ficar na mente de vocês. Como é uma regra nova, o mercado, os profissionais envolvidos, eles estão discutindo bastante a aplicação e o atendimento dessa instrução normativa. E em razão disso, como eu comentei no começo, é algo que, num primeiro momento, vai ter que ter um fornecimento de informação para cada transação efetuada. Então, se eu celebrar, dependendo do porte da minha empresa, um contrato de prestação de serviço, ou aquisição ou venda de um intangível, ou qualquer outra operação que impacte meu patrimônio, diariamente eu vou ter que entrar no sistema da Receita Federal diariamente e colocar a informação, prestar a informação. Então, é algo que as pessoas, os profissionais envolvidos que estão querendo atender, não estão falando, poxa, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que entrar diariamente? Será que eu tenho estrutura para fazer isso? Um outro item que está sendo discutido vai ter um período inicial que eu vou ter muito erro no preenchimento, vai ter muita dúvida. Você lê o manual, essa instrução normativa, ela tem um manual de preenchimento, como se fosse um manual de preenchimento da DIPJ, ela tem uma ajura ali para preenchimento. Então, mas ali, por mais detalhado que esteja, no dia a dia é diferente, né? No manual não está previsto todas as hipóteses de serviços, de modelos de preenchimento. Então, o que o mercado está discutindo será que nesse período de transição não caberia ter aqui um período para eu aprender, para eu me acostumar com a norma? Como eu disse anteriormente, as multas são pesadas. Então, será que vale a pena eu ser penalizado por algo que é novo? Não tem que ter um período aqui para eu me acostumar com a norma, para eu estudar melhor? E, de uma maneira geral, o Cisco Service é algo importante também a ser salientado, que as informações que você vai prestar no Cisco Service, de uma certa maneira, elas já são cobertas em várias outras obrigações acessórias da Receita Federal. Então, eu posso citar na DIRF, na Declaração do Imposto de Renda, na DIMOF, no próprio Sisbacen. Então, você tem, de uma certa forma, uma certa duplicidade de informações. A questão de serviços, de intangíveis e outras variações no patrimônio já são prestadas para diversos entes do governo em outras obrigações acessórias. Então, uma grande mensagem também aqui para os profissionais da contabilidade, da área fiscal, é que temos que tomar cuidado com o cruzamento das informações. Não adianta colocar a informação no Cisco Service e não fazer o cheque, o cruzamento com as outras informações que são prestadas em outros documentos. E um outro item importante para quem for ter que atender essa norma é o fato do sistema, além dele ser online, ele não permite muitas opções de correção ou retificação.
As hipóteses de correção ou retificação são bem restritas, então tem que tomar muito cuidado nesse preenchimento, estudar bastante a norma para evitar maiores complicações, já que, de novo, frisando, as multas por atraso ou erro no preenchimento são bastante elevadas. E aí, o último item que eu queria destacar é que, fazendo um overview geral dessa norma, e pegando o gancho do que eu falei no começo, o objetivo dessa norma, ela tem o cunho estatístico do gerenciamento da balança internacional de serviços. Então, não é uma regra tributária, mas, como a Receita Federal está controlando isso, muito provavelmente fazendo uma analogia para a empresa, para o nosso ambiente do dia a dia, provavelmente, na hora de cumprir essa norma, dentro da empresa vai se gerar a seguinte dúvida: mas quem que vai ser obrigado, quem que vai ajudar a atender isso aqui? Será que é o departamento fiscal? Será que é o departamento de câmbio? Será que é a contabilidade? Será que é a controladoria? Então, assim, nos nossos clientes, a KPMG tem orientado para se formar um grupo de debate, para se apresentar essa norma para toda a instituição e, a partir dessa apresentação, desse processo de educação, ser definido qual que é a melhor área que pode ajudar no cumprimento dessa norma. De início, acho que se pode frisar que não é somente a área de impostos. Tem que ter aqui um grupo de trabalho para cumprir essa obrigação acessória, que é tão relevante e tão importante, não só no cenário econômico, mas também no cenário que envolve toda a parte de serviços. De fato, é uma evolução na nossa legislação, que, como todo processo novo, vai dar muito trabalho para atender. Mas ela é importante para o nosso ordenamento jurídico e fiscal e contábil. Meu caro Celso Pompeu Alcântara, é um prazer estar aqui com você, participando dessa gravação sobre esta matéria, denominado Siscoserv, Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços e mais algumas coisas. Recentemente criado agora pela Receita Federal, através de uma instrução normativa também, correto? Que, vamos dizer, os fatos e colocá-los ao pé da letra também. Não deixa de ser mais uma obrigação fiscal que vai também integrar o conjunto dessa ópera como um todo e fazer cruzamento de novas informações que já existem hoje, uma boa parte delas, mas um pouco dispersas em outros órgãos e em outras entidades, né? E para iniciar essa rápida conversa, eu gostaria de que tentasse me esclarecer um pouquinho melhor, que realmente eu entendo que, por ser a matéria nova, ainda persistem muitas dúvidas. Mas uma delas que eu tenho de início, na introdução na norma, o que quer dizer realmente, especificamente, variações no patrimônio das pessoas físicas? Qual é a abrangência desta variação patrimonial, das físicas e das jurídicas também, evidentemente? E ainda, ou dos entes despersonalizados, o que é que isto me caracteriza? Celso, por gentileza. Você comentou muito bem. Essa instrução normativa é uma regra nova que está sendo discutida atualmente e, de fato, esse item, variações do patrimônio líquido da pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado, é um dos assuntos que estão mais sendo debatidos no momento. O Siscoservice, ele não abrange só serviços. E aí eu acho que a intenção do regulador foi colocar um item genérico para justamente você ter que informar qualquer outro tipo de transação que caia no conceito geral da norma, que é o quê? O fluxo de pagamentos de serviços para controlar a balança, né? Um cunho estatístico. Então, nesse contexto, e até complementando a sua pergunta, ente despersonalizado, no manual da instrução normativa, do manual do Siscoserv, ele define, ele fala que é todo tipo de governo, seja em qualquer esfera, sociedade cultural, esportiva, religiosa, fundos de investimento. Então, é muito mais aquelas figuras que você não tem uma personalidade jurídica, mas que ela se caracteriza como uma entidade. Perfeito. Então, essa acho que é o objetivo na norma. Uma outra questão que muito nos preocupa é, no contexto hoje do universo de empresas aqui no Brasil, nós sabemos que algo por volta de 95%, toda esta quantidade, ela é consolidada de pequenas e médias empresas. Muito bom.
Também você colocou com muita clareza e firmeza o fato de que estariam dispensados desta nova obrigação as empresas enquadradas no sistema tributário chamado Simples Nacional e também os microempreendedores individuais, famosos MEI. Muito bom. Mas também temos o conhecimento, e disso você também sabe muito bem, que nem toda pequena e média empresa está enquadrada no Simples Nacional e também não é MEI. Portanto, estas pequenas e médias empresas, voltando a afirmar, não enquadradas no sistema, passam a ter a obrigação, pelo que eu posso estar entendendo. É fato ou não é fato, Celso? Sua leitura está perfeita. Hoje, pelo texto atual da instrução normativa, essas pequenas e médias empresas que não estão no MEI ou no Simples Nacional estão abordadas pela norma. Elas vão ter que prestar essas informações e estar sujeitas a todas as regras da instrução normativa. Perfeitamente. E só concluindo, porque realmente existem dúvidas, elas vão permanecer ainda, novos esclarecimentos deverão advir exatamente para poder clarear um pouco mais todo esse mercado. Temos uns prazos de entregas, inclusive até estas pessoas físicas que tiverem operações superiores, creio que a $20 mil dentro do mês, do período. Muito bem. Quero ver qual será a grande dificuldade destas pessoas físicas tomarem conhecimento exatamente desta nova obrigação. Mas, seguindo em frente, existem uns pequenos prazos diferenciados agora no início desta operação, não é fato? Isso. Por exemplo, como é que funciona agora, então, até, por exemplo, o final deste ano ou para o ano que vem? Você tem duas regras de transição. A primeira regra é até o final do ano que vem, até dezembro de 2013. Certo. Você tem 90 dias para informar o serviço ou a compra do intangível ou a outra variação no patrimônio. Você vai ter que entrar no sistema 90 dias depois da realização de qualquer uma dessas hipóteses. Perfeito. 90 dias após a realização. Isso. E a data inicial é o quadro do anexo único da instrução normativa. Que você faz menção exatamente. Você faz menção ao tipo de serviço e ao prazo que a norma te exige. A partir dessa data, você tem que prestar informação. Muito bem, Celso. Fico grato a você por todas essas informações. Sei que poderemos contar também com a vossa presença numa futura complementação dessas informações como um todo. E, mais uma vez, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, agradeço a tua presença e toda a tua apresentação. Muito obrigado. Obrigado. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui. Agradecemos aos convidados pela participação. Outras informações importantes para o setor contábil você confere nos programas CRCSP Notícias, canal IFRS PMS e também no CRCSP Conversa. Então, continue ligado na TV CRCSP e até a próxima.